Juízes capítulo 2, versículo 7, eu vou ler algumas coisas aqui. Judges 2:7. I'm going to read some things here. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias, depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. Quer ler, filha? 7, 8, 9. Okay. And the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, You link 7, 8, 9? Mhm. Okay, sorry. who had seen all the great work the Lord had done for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110 years. And they buried him within the boundaries of his inheritance in Timnath-Heres, in the hill country of Ephraim, north of the great mountain of God. Veja bem uma coisa, vamos voltar um pouquinho ao tempo de Israel. Nós estamos falando sobre vencer a qualquer custo, We're going to go back to the times of Israel. We're speaking about overcoming at any cost. dentro dos princípios da palavra de Deus. Inside of the principles of the Word of God. Estamos falando em como vencer. We're speaking about how to overcome. Estou numa série de mensagens, estou falando praticamente dentro da mesma história. Basically, we're in a series of messages and we're speaking in the same story. Nós vemos no domingo passado Last Sunday, we as saw conquistas de Josué, Joshua's conquers. após ele assumir das mãos de Moisés. After, he took leadership after O Moses. que aconteceu quando What Josué happened? tomou a liderança? When Joshua took leadership, Josué foi um sucessor de Moisés. he was the replacement of Moses. E nós vemos que para que ele conseguisse alcançar a ser esse sucessor, And we saw that for him to be able to take that place, para que Josué aprendesse a liderar, for Joshua to learn how to leadership, ele grudou, posso he dizer assim. basically grabbed on, he glued on. Ele não desgrudou em nenhum momento de Moisés. And he never unglued from Moses. Ele serviu a Moisés, He served them, aprendendo todos os passos de liderança. learning all the steps of leadership. E então Josué herdou e ele continuou a liderança e levou o povo a conquistar. So Joshua then, he took the people, he took the leadership, and he took the people to conquer. E dentro desse livro nós vemos que a conquista não foi só aquele muro de Jericó que caiu. And we see that inside of the book, it's not just the conquer wasn't just the walls of Jericho that fell down, O Josué, ele conquistou o leste, o oeste, o norte, o sul. but he basically conquered south, west, north, E depois ele organizou, passando a cada tribo a sua região. and then he organized, giving each tribe their region. E a Bíblia diz que eles serviam ao Senhor. They served the Lord Junto com Josué, with Joshua. o povo era fiel. The people were faithful. Junto com Josué, Along with o Joshua, povo aprendeu a conquistar. the people learned how to conquer. Junto com Josué, With eles Joshua, aprenderam a administrar. they learned how to administrate. Mas no versículo 11, But in verse 11, eles serviam a Deus. they served God. Josué morreu. Joshua died. Logo em seguida, And right after, no versículo 11, in verse 11, diz assim: it says, Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. and the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served Baals. Versículo 12: E deixaram o Senhor, Deus de seus pais. And they abandoned the Lord, the God of their fathers. Versículo 13: Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a outros deuses. Verse 13, they abandoned the Lord and served the Baals. Eu acho interessante, alguma coisa me chama a atenção aqui, I find it interesting, and something calls my attention here, que eles serviam a Deus, that they served God, mas eles tinham uma liderança. but they had a leadership. E enquanto eles estavam dentro dessa liderança, And while they were in this leadership, eles eram comprometidos com Deus. they were committed to God. Mas no momento que o líder se foi, But in the moment that the leader left, acabou o compromisso deles com Deus. their commitment with God ended. E Josué termina o livro dizendo, em 24:15, dizendo:
Eu e minha casa, nós decidimos, nós vamos servir ao Senhor. And the book of Joshua ends in 24:15. It says, "Me and my house, we decide we Em will outras, serve the Lord." em outras palavras, In other words, Josué ensinou o caminho. Joshua taught him the way. Em outras palavras, Josué ensinou que servir a Deus, existem recompensas para quem serve a Deus. And he taught him that serving God, while we serve God, there's rewards. Mas Josué morreu But Joshua died, e o povo se perdeu. and the people got lost. Deus levantou um novo líder. God raised a new leader. E aí diz a palavra de Deus And there in the word of God says que não foi Deus que livrou, that it wasn't God who delivered them, foi o juiz que Deus colocou. but it was the judge that Foi o God líder que Deus put. colocou. It was the leader that God placed. E levantou o Senhor juízes And the Lord raised up judges que os livraram da mão dos que os who roubaram. saved them out of the hand of those who plundered them. Mas quando esse juiz But when those judges, começava when they began no Espírito, in the Spirit. começava na oração, They began in prayer. começava forte com o Senhor. They began strong with the Lord. Mas com o tempo ele ia But with time, perdendo aquela essência. he started to lose that essence. Quando o líder, vamos lá, versículo 18. Let's look at verse 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, Whenever the Lord raised up o judges, Senhor for them, era com o juiz the Lord was with the judge, e os livrava das mãos dos seus inimigos and he saved them from the hand of their enemies todos os dias daquele juiz. all the days of the judge. Porquanto For o Senhor se arrependia pelo seu gemido, the Lord was moved to the pity by the groaning por causa dos que os apertavam e os oprimiam. because of those who afflicted and oppressed them. Porém sucedia que, falecendo o juiz, But whenever the judge died, alguém pode ler comigo o versículo can seguinte? somebody read that? Versículo 19. Verse 19. Porém, falecendo o juiz, But when it came to pass, when the judge was dead, aqui está em outra versão, what does it say? They turned back. o que acontecia com eles? What happened with them? Se corrompiam mais do que os seus pais. They corrupted themselves more than their fathers. Quando o juiz estava junto, o líder estava junto, When the leader was next to them, with them, o povo servia a Deus. the people served God. Tirava o juiz, When the judge died, o povo se corrompia. the people corrupted themselves. Também quando este juiz So when this judge se afastava de Deus, was stray away from God, o povo perecia. the people would perish. Diga comigo, nós precisamos hoje Say, today we need líderes fortes. strong leaders. Precisamos hoje Today we need líderes fortes. strong leaders. E onde estão esses líderes? And where are those leaders? I'm gonna say it Esses again. líderes estão aqui. Those leaders are here. A liderança Leadership na igreja é muito importante. in the church is very important. A liderança no matrimônio é muito importante. Leadership in marriage is very A important. liderança em uma companhia é muito importante. Leadership in a business is very E important. sem a qual tudo perece. And without it, everything perishes. Duas coisas levam o povo a perecer. Two things take the people to perish. Aliás, três. Well, it's three actually. Ter um líder fraco, To have a weak leader sem caráter. without character, Ter um líder mau, to have a bad que leader não ama o povo, that doesn't love the people, que não ama Deus. that doesn't love Porque God, se não ama Deus, não ama o povo. because if he doesn't love God, he doesn't love the people. Não ter líder, To not have a leader ou então não se submeter ao líder. or to not submit to that leader. Eu vejo erros e erros e erros ao longo do nosso ministério. I see mistakes along our ministry. E essas três áreas são as áreas que mais a gente vê. And these three areas are the areas that we see the most. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7. Deuteronomy 31:7. A importância da liderança na nossa vida, The importance of leadership in our lives para que nós venhamos nos tornar líderes so that we can become leaders e possamos liderar naquilo que Deus nos chamou. and we can leader in that which God has called us for. Eu diria que ela é, no nosso retiro a gente fala que 90% são instruções. I would say, in our retreat, we say 90% is instructions. E nós vamos encontrar na palavra de Deus hoje And we're going to find in the Word of God today alguns líderes que lideraram bem. some leaders that did it well done.
mas não fizeram sucessores. but they didn't have somebody to replace them. Não deixaram legado. They didn't leave a legacy. Alguns líderes Some leaders que produziram sucessores, that produce a successor, que produziram uma liderança, that they reproduce a leadership, que eles entraram preocupados com o ministério que eles estão. that they entered with the concern of the ministry that they had. Eu conheço o caráter de uma pessoa I know a character of a person e o amor dela ao ministério que ela faz, and the love to the ministry that they work on através de ver a preocupação through seeing the worry da continuidade daquilo que ele faz. of the continuance of that which they do. Deixa eu ser mais claro. Let me be more clear. Estamos responsáveis pelo louvor, Where, if somebody's responsible for worship, pelas crianças, for the children, pelos jovens. for the youth, A minha preocupação, um bom líder, my concern, the concern of a good leader, é sempre como isso vai dar continuidade e Is- crescer. how is this going to, grow and be continued? Quando um líder ele está somente preocupado When a leader is just worried com o bem-estar enquanto eu estou na frente, with the well-being of that ministry while I'm in front of it, ele não é um bom líder. he's not a good leader. E tem muitos líderes And there's many leaders formando seguidores, getting followers, mas não sucessores. but not people to replace them. 31:7 Deuteronômio, chamou Moisés a Josué e lhe Deuteronomy disse, 31:7. na presença de todo Israel, e disse, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. Then Moses summoned Joshua and said to him, in the sight of all Israel, be strong and courageous, for you shall go with this people into the land that the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall put them in possession of it. Não deixar um legado é como roubar o futuro da próxima geração. It is not basically denying the legacy of the next generation. Não deixar um legado Not leaving legacy é como roubar is o stealing futuro da próxima geração. the future of the next generation. Líderes sem legado são líderes sem história. Leaders without legacy are leaders without history. Qual é o propósito dessa mensagem? What is the purpose of this message? Desenvolver a nossa liderança e saber a importância dela. Is to develop our leadership and knowing the importance of it. Qualidades de um líder, talvez uma palavra que você nunca ouviu, qualidades de um líder catalisador. Qualities of a leader that's a catalyzer. E Maybe you expor didn't heard pontos this word. importantes na preparação de um sucessor. And to expose important points for a successor. Abra Números comigo, capítulo 27, Numbers 27, versículo 15. 15. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, Moses spoke to the Lord, saying, o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, let the Lord, the God of all the spirits of all flesh, appoint a man over this congregation, que saia diante deles who should go out before e them que entre diante deles and come in before them, e que os faça sair who shall lead them out e que os faça entrar, and bring them in, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. that the congregation of the Lord may not be as sheep that have no shepherd. Versículo 18. Verse 18. Então disse o Senhor a Moisés, So the Lord said to Moses, toma para ti Josué, filho de Num, take this Joshua, the son of Nun, homem em quem há o Espírito. a man in whom is the spirit. Qual Espírito? What spirit? Espírito de filho. The spirit of a son. E põe a tua mão sobre ele. And lay your hand on him. Apresenta-o perante Eleazar, Make him stand before o Eleazar, sacerdote, the e priest, perante toda a congregação, and all the e congregation. dá-lhe mandamentos aos olhos deles. And you shall commission him in their sight. E põe sobre ele You shall invest a glória do Senhor. him with some of your authority. In this Obedeça Bible, toda a congregação that dos all the filhos de Israel. congregation of the people of Israel may obey. Um líder, ele começa a herdar do seu líder. A leader begins Perdão, to um liderado, ele começa a herdar do seu líder. a person under leadership begins to inherit E ele começa a from their absorver. leader, Ele começa a absorver. and he begins to absorb. Ele caminha na visão,
He walks in the vision. segue os meus propósitos. He follows my purpose. O propósito de Moisés era levar o povo à conquista. The purpose of Moses was to take the people to conquer. Josué não fez uma nova visão. Joshua didn't make a new vision. Ele só seguiu o que já estava planejado. He just followed what was already planned. Ele aprendeu ao lado. He learned right next to him. Ele caminhou ao lado. He walked right next to him. Pai responsável sempre age pensando em deixar uma herança para os seus filhos. É verdade ou não? A responsible parent is always concerned of leaving an inheritance for their children, Quando atinge right? a idade dos seus 40, 45 anos, When they get to 40, 45, a preocupação dele, their worry becomes, o que eu vou deixar para os meus filhos? what is it that I'm going to leave for my children? Nós fomos criados para a reprodução. We were created to reproduce. Nós fomos criados para reproduzir. We were created to reproduce. Nossa história não termina em nós. Our story does not end with us. E daí a necessidade de compreendermos o que significa deixarmos um legado para a posteridade. And then the necessity of us understanding for us to leave a legacy for the people to come, our A palavra generation. de Deus sobre a nossa vida The word of God over our lives é reproduzir, is to reproduce, é multiplicação. is to multiply. Em outras palavras, In other words, uma pessoa imunda, a wicked person, ela vai produzir muitos imundos. they're going to reproduce many other wicked Uma people. pessoa sem temor, A people without fear, ela vai produzir muitas pessoas sem temor. they're going to reproduce many people without fear. Aquele espírito atrai outro espírito e eles começam a se multiplicarem. That spirit attracts another one and they begin to multiply. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. And the Bible says that an abyss calls another abyss. E a multiplicação acontece. And multiplication happens. Homem que serve a Deus. A man that serves Homem God. que é comprometido com Deus. A man that is committed Homem with que se God. entrega ao ensino da palavra. A man that is surrendered to the Homem de teaching of the oração. word. A man of prayer. Quando eu estou falando homem, eu estou falando homem, mulher, When ser I'm humano. speaking about man, I'm saying woman and Uma man, of intercessora. humans. An intercessor. Uma pessoa que tem compromisso. A person that has commitment. Vai produzir o quê? They're going to reproduce Vai what? reproduzir o quê? They're going to reproduce what? Deixar um legado. To leave a legacy. Deixar uma multiplicação. To leave multiplication. É uma ordenança. It is a command. Uma das coisas que eu amei esse ministério qual estamos, One of the things that I loved about the ministry that we're in é porque desde o momento que eu entrei nele, is that since the moment I entered in it, eu não paro de crescer. I never stopped growing. E sempre tem mais. And there's always more. E houve um momento que parece que eu perdi a sede. And there was a moment that it seemed as I lost thirst. E eu me acomodei. I got conformed. E isso me tomou 4 meses. And that took me 4 months. E um dia eu chacoalhei a cabeça. And one day I shook my E eu head. falei, eu me levanto novamente. And I said, I get up again. Porque eu comecei a colocar, será que não está tendo mais para mim? Because I started to say, maybe there's no more for me. Quando na verdade era eu que tinha fechado a minha porta de receber. Where in reality, I was the one that closed the door of receiving. Esse ministério This ministry tem um objetivo. has an objective. Trabalha na produção de líderes. It works the production of leaders. Mas não é um líder qualquer. But it's not just any São leader, líderes que estão liderando um povo ao reino de Deus. but it's leaders that are leading the people to the kingdom of God. O que é um legado? What is a legacy? É levantar sucessores e não seguidores. It is to raise successors and not followers. Não é só levantar, mas é levantar, efetivar, transferir. It's not just to raise them, but it's to activate them, to transfer over them. Todo bom mentor, Every good mentor, ele dirige com o hoje e com o amanhã. they guide with today and with tomorrow. Jesus preparou seus discípulos Jesus prepared his disciples, não apenas para caminhar ao seu lado, not just to walk with him, mas para dar seguimento ao que ele fazia. but to give continuance to what he was doing. Jesus ensinou Jesus taught e eles multiplicaram. and they multiplied. Líderes responsáveis pensam no futuro do povo. Responsible leaders think of the people's future. A única forma de desenvolver uma ampla liderança The only way to develop a good leadership é fazer que com a formação de novos líderes faça parte de uma nova cultura.
is that with the formation of new leaders, they will make part of a new culture. Em outras palavras, In other words, retirar a cultura antiga to take away the old dos culture liderados que chegam of the leaders that came e colocar uma nova cultura. and to put a new culture into Deixa eu ser them. mais específico. Let me be more specific. Retirar a cultura religiosa To remove the religious e culture colocar a cultura de relacionamento com and Deus. to put the religious, the culture of a relationship with God. Retirar aquela cultura de comodidade, conformismo, que vai ser assim mesmo e é isso que Deus quer para mim. To remove that leadership of conformism and saying, oh, that's what God wants for me. E colocar uma cultura de dizer, eu vou buscar porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. And putting a culture of saying, I'm going to seek because I know that God has something good for me. Retirar a cultura de gatinho e colocar uma cultura de leão. To remove the culture of a cat, of a kitty cat, and Retirar a- putting a culture of a lion. Retirar a cultura de gatinho e colocar uma cultura de leão. Retirar a cultura de crente To remove the culture of a kitty, of a believer. e colocar a cultura de um discípulo. And putting the culture of a lion, of a disciple. Porque a diferença entre crente e discípulo. Because there's a difference between a believer and a disciple. Quantos são crentes, quantos são discípulos? How many are believers? How many are disciples? So I'm going to tell you and you wanna know. Então eu te vou falar e você vai saber. Você vai saber. You're going to know. O crente só quer receber. The believer just wants to receive. O discípulo quer dar. The disciple wants to give.